A dieta carnívora é a melhor alimentação que um homem pode fazer. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo a minha experiência pessoal fazendo a dieta carnívora por mais ou menos 5 anos. Vai fazer 6 anos agora. Entre idas e vindas, volto, saio, paro de fazer, enfim. A dieta carnívora, basicamente, é uma alimentação onde nós podemos dizer que 90% ou em alguns casos 100% do que você come vem de origem animal, principalmente gado, né, carne bovina. E a dieta carnívora ela ganhou muito reconhecimento nos últimos anos, justamente por conta dos relatos das pessoas que fizeram, todos os grandes benefícios que ela traz para saúde, para testosterona, para agressividade, para estética, por que não? E também para cognição. Então, o que eu vou te falar aqui é um relato pessoal. Eu não vou falar de parte científica aqui, eu não vou tentar provar nada para você. Eu vou só descrever tudo o que aconteceu comigo por conta da alimentação carnívora, tá? Então eu vou explicar primeiro como que ela funciona. Existem vários tipos de alimentação carnívora, tá? São coisas diferentes, então as diferenças são significativas e algumas são mais difíceis, outras são mais fáceis, porém, basicamente todas elas consistem na mesma coisa, que é ter grande parte da sua alimentação vindo de origem animal, entendido? Então vamos lá. Em meados de 2019, eu conheci essa alimentação carnívora por conta de pesquisa na internet. Tinha acabado de conhecer uma influenciadora que era uma nutricionista que falava sobre esse tipo de alimentação e eu achei muito curioso. Eu falei assim, cara, eu nunca vi falar onde uma dieta onde a pessoa come apenas alimentos de origem animal. Eu tinha ouvido falar sobre vegetarianismo, veganismo na época, lá em 2019. Inclusive eu fiz uma alimentação vegetariana por muito tempo. Foi muito bom para mim, na época eu tive ótimos resultados estéticos, me sentia muito bem, porém tinha alguns problemas como muitos gases, a alimentação acabava se tornando muito difícil de fazer, porque para você conseguir proteína numa alimentação mais vegetariana ali, é muito mais difícil, você tem que comer muito feijão, muito grão de bico, lentilha, soja, tudo isso dá para fazer? Dá para fazer. Se a pessoa gosta dessa causa animal, de, pô, não vou comer animal porque eu quero manter os bichos vivos, eu tenho nojo, eu não consigo ver bicho morrendo, enfim. Cara, se você gosta disso, eu respeito completamente, não tem problema nenhum. A única coisa que eu não gosto é quando alguém vem e tenta impor uma ideologia ou um pensamento em mim. Falar que eu não devo fazer tal coisa por conta disso, disso, disso. Não. Quem acha que eu devo ou não fazer alguma coisa sou eu. Eu que sei da minha vida, eu que sei dos meus gostos, das minhas necessidades. Então, basicamente, se você é vegetariano, vegano, seja o que você quiser, seja feliz. Eu não vou te encher o saco, contanto que você não enche o meu saco, entendeu? Então, sim, eu fiz alimentação vegetariana por um tempo. Foi legal, foi uma experiência bacana para saber como é que funciona, para saber como que uma pessoa dessa consegue sobreviver, manter um corpo bonito, manter um corpo saudável e dá tranquilamente para fazer isso se você tem ali uma ingestão de suplementos específicos, tá? Mas basicamente, eu entrei na dieta carnívora por curiosidade, eu queria ver o que que acontecia com o meu corpo. Eu sempre fui um laboratório ambulante das coisas que eu aprendia na internet. Eu sempre aprendi tudo pela internet, colocava em prática, via se dava certo ou não e passava para frente para as pessoas que me seguem. Então aqui desde 2018 eu faço conteúdos com que eu vivo, com que eu vivi, tá? Então tanto no canal Resposta Fitness e agora no canal Testosterona Ultra, que é um canal masculino, um canal mais voltado só para assuntos do meio masculino que eu estou fazendo aqui agora. Então basicamente foi assim que eu conheci, só por curiosidade. Mas o que que acontece? A dieta carnívora, ela ficou famosa principalmente por conta do ganho absurdo de definição muscular, perda absurda de gordura corporal que as pessoas tinham ao iniciar nessa dieta. Então, dentro de um mês, 2 meses, tinham pessoas que perdiam 30 quilos, 40 quilos, sem mudar nada na rotina de treinamento, sem mudar muita coisa na vida.
A pessoa simplesmente adotava essa alimentação, não sentia tanta fome, não sentia vontade de comer porcaria, emagrecia 30, 40 quilos e ficava tudo certo. E aquilo mexeu muito com a internet, e ainda hoje mexe. Hoje em dia, existem conteúdos amplamente divulgados sobre a alimentação carnívora, mas mesmo assim eu ainda quis trazer esse relato aqui para vocês. Eu já fiz alguns outros vídeos no canal Resposta Fitness sobre a minha experiência com essa alimentação, mas eu nunca dei tantos detalhes, eu falei de forma tão pessoal assim, tá? Então, basicamente foi isso. Quando eu entrei nessa alimentação, então, eu tinha acabado de finalizar uma alimentação meio que vegetariana, eu quis ir para o outro extremo. Eu falei: "Pô, eu já experimentei fazer uma alimentação sem carne, agora eu vou comer só carne". E foi literalmente isso que eu fiz. Por mais ou menos uns 6 meses, eu comi literalmente apenas carne vermelha todos os dias. Sem leite, sem frutas, sem vegetais, nada, apenas carne vermelha todos os dias. E eu posso dizer para você que eu cheguei no corpo mais top da minha vida inteira, esteticamente falando, justamente nessa alimentação. Cheguei a um nível de gordura corporal mais ou menos ali entre 6, 7% de gordura corporal, natural, óbvio. Minha massa muscular não era tão grande assim, mas para alguém natural, para alguém, um adolescente praticamente, né? Eu tinha, sei lá, em 2019, eu devia ter uns 21 anos mais ou menos. Dá para considerar um adolescente, né? Mas eu cheguei a um nível estético muito alto e um nível de performance também muito alto. E aquilo foi incrível para mim. E os maiores benefícios que eu vi dessa alimentação na época foram os seguintes: como eu falei antes, eu fiz uma alimentação mais focada no vegetariano ali, e essa alimentação tinha algumas consequências muito negativas. Uma das coisas que mais me atrapalhava, apesar de ser meio besteira, é que eu sentia muitos gases, então eu peidava o dia inteiro. E, cara, era peido muito fedido. A minha mãe não aguentava ficar perto de mim, eu morava com ela na época. Então, a minha mãe chegou a brigar comigo real, a ficar, assim, extremamente irritada comigo por conta dos puns que eu soltava dentro de casa. E era puns, cara, que tu não conseguia ficar perto. Era um negócio absurdo. Por conta daquela fermentação ali de feijão, grão de bico, lentilha, tudo aquilo junto ali dentro do estômago, do intestino, cara, não dá certo. Então, pra convivência social, foi muito bom para mim, porque quando você come alimentos apenas de origem animal, e principalmente a carne vermelha ela tem pouquíssima rejeição pelo corpo humano. Afinal, a gente está aqui hoje em 2025 por conta da carne vermelha. Nossos ancestrais, os homens das cavernas, os nossos antepassados, eles caçavam e viviam de carne vermelha. E eles sobreviviam por conta disso. Então, naquela época era tudo muito escasso, os caras comiam só isso e sobreviveram. Então não é a carne vermelha que vai fazer mal para o nosso corpo, mas basicamente a carne vermelha é um alimento pouquíssimo rejeitado pelo organismo, em qualquer pessoa. Existem casos e casos, obviamente, não dá para generalizar, mas a maioria das pessoas não tem nenhum tipo de inflamação ou nenhum tipo de rejeição fisiológica comendo carne vermelha. É simples, ou seja, dá menos gases, menos inchaço, eu não tenho ânsia de vômito, eu tenho pouco refluxo ou nenhum refluxo, dependendo do caso, tem pouca rejeição a partir do corpo humano, com a carne vermelha. Então, toda essa questão de inflamação, de gases, de passar mal, de me sentir mal, eu não tinha com essa alimentação carnívora. Isso foi muito bom para mim. E como eu falei antes, eu cheguei num nível corporal absurdamente baixo, um nível de percentual de gordura muito baixo. Porque como eu consumi apenas carne, a gordura da carne virou meu principal combustível para conseguir executar minhas atividades do dia a dia, para poder treinar, para poder pensar, raciocinar e tudo mais. Então, aquela gordura que eu tinha embaixo da minha pele, uma gordura normal, ela passou a ser usada como combustível. Eu entrei em cetose. E aquilo foi absurdo, era um sentimento de que eu poderia comer as melhores comidas do mundo, que era churrasco, que eu amo, e eu estava usando hack.
Sabe quando você vai jogar um jogo e você usa uma trapaça ali, um hack? Cara, eu estava usando um hack fazendo a dieta carnívora. Estava comendo bem, não estava passando fome e eu estava conseguindo perder peso e ganhar massa muscular tudo ao mesmo tempo. Aquilo foi absurdo, foi animal pra mim naquela época, principalmente com 21 anos que eu queria ficar gostosão, pra poder aparecer e fazer vídeo aqui no YouTube e na internet. Então, nessa parte corporal, nessa parte de composição corporal, de ganho de massa muscular, de gordura, de definição, e também nessa questão de inflamação, da rejeição da alimentação, a alimentação carnívora foi perfeita para mim, porque eu tive meus melhores resultados. Mas o principal benefício que eu tive com a alimentação carnívora não foi o corporal, foi o psicológico. E eu vou explicar um pouco mais para você agora de forma mais profunda. Vamos lá. Quando nós comemos uma alimentação tradicional, alimentação padrão brasileira, arroz, ovo, feijão, macarrão, um bifezinho ali no meio da comida, cara, é uma alimentação ok, é uma alimentação boa, mas ela não deixa de ser uma alimentação com picos de insulina durante o dia. Então, lá no meu café da manhã brasileiro tradicional, o que que o brasileiro faz? Ele pega, passa um pão na manteiga ali, uma manteiga no pão no caso, toma um suco de laranja e vai trabalhar. O problema é o pão por si só, ele é carboidrato puro, ele é açúcar. O suco de laranja é também açúcar. E a manteiga é gordura. Ou seja, não tem uma proteína ali no meio da alimentação. Acaba que essa quantidade de açúcar em formato de carboidrato ali, que eu joguei para dentro o pão e o suco, eles viram um pico de insulina no meu sangue. O pico de insulina é basicamente a forma com que o seu corpo tem de absorver aquela açúcar que você comeu. Então, quando você come, ele joga açúcar para o seu sangue. E açúcar no sangue é ruim, é perigoso em grande quantidade. Então, seu corpo ativa a insulina, libera a insulina, pega esse açúcar que estava no sangue e joga para dentro dos músculos, para dentro do pâncreas, ou para dentro do fígado e para pele, para a parte subcutânea, transforma aquela açúcar ali em gordura corporal. Isso não está errado. O problema é quando a gente coloca uma quantidade muito grande de açúcar, que é o caso desse tipo de alimentação. Esse pico de insulina, ele joga muita insulina, ou seja, vai pegar muito açúcar e vai jogar para dentro das células ali, para dentro da sua pele. O problema é que o nosso cérebro ele também se alimenta de açúcar, esse açúcar que estava no sangue. E o que que acontece quando a gente dá um pico de insulina? Acaba que a insulina pega esse açúcar que iria para o cérebro e joga em outros locais. E a gente acaba ficando sonolento, fica indisposto, fica preguiçoso. Você já percebeu que quando você vai almoçar em um restaurante, você come muito, você fica extremamente sonolento, você quer tirar uma soneca, quer tirar um cochilo? Isso é o pico de insulina, entendeu? E tem gente que já começa o dia dando pico de insulina no corpo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não tem problema. Agora, imagina dia após dia, você fazendo isso todos os dias por anos. Aí começa a vir problemas de resistência à insulina. Aí vem a pré-diabetes e depois vem a diabetes, entende? Então é um problema que ele fica gigantesco. Se você parar para olhar, o Brasil é campeão nisso hoje em dia. Mas basicamente isso é a alimentação padrão do brasileiro hoje. Então o cara vai lá, café da manhã, pão com manteiga, um suco de laranja, vai para o trabalho e no almoço o cara joga arroz, feijão, macarrão, batata, cenoura, um pedacinho de bife e um ovo. Cara, é isso que o cara come. Aí o que que vai acontecer? Outro pico de insulina. Aí depois, lanche da tarde, um pão de queijo com café. À noite, taca ali macarrão pra caramba de novo. Então é pico de insulina atrás de pico de insulina, a pessoa tá sempre letárgica, tá sempre com a insulina lá no talo e depois abaixa tudo de novo. Tá sempre com açúcar no sangue subindo pra caramba, descendo pra caramba. Isso tudo é extremamente maléfico para o nosso corpo e para nossa mente. Como eu falei, vem a diabetes no último grau de problema dessa questão.
Mas não apenas isso, cara, para você poder performar no trabalho, para você poder performar na vida, nos estudos de forma geral, se você tiver com esse pico de insulina no seu corpo, você não vai conseguir performar bem, não adianta. E qual que é a diferença da dieta carnívora para essa dieta tradicional? A diferença é que a dieta carnívora você não tem pico de insulina, porque você não consome quantidades grandes de carboidratos. Existem dietas carnívoras onde você come frutas, onde você come legumes, onde você come verduras, onde você toma leite, você come queijo, iogurte. Existe essa dieta carnívora, inclusive é a que eu estou começando a fazer agora. Iniciei agora, fiz um vídeo lá no Resposta Fitness falando sobre como eu vou atingir o melhor corpo da minha vida nos próximos 3 meses. Depois você assiste, vou deixar o card aqui em algum lugar para você poder clicar e ver depois. Mas basicamente, a dieta carnívora ela tem várias divisões, vamos dizer assim. Tem a dieta carnívora estrita, que é literalmente você comer só carne, 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 não comer mais nada. Tem a dieta carnívora, onde é todos os alimentos de origem animal. E tem a dieta carnívora, que é a base carnívora, mas você adiciona alguns alimentos de origem vegetal, que é basicamente o que eu faço, tá bom? Mas, de forma geral, a dieta carnívora, ela não é uma dieta onde eu coloco muito carboidrato para dentro do meu corpo, porque alimentos de origem animal, eles não têm muito carboidrato. O único alimento de origem animal que tem bastante carboidrato e mesmo assim não é tanto, é o leite. Se você for pegar leite de supermercado, leite industrializado, ele vai ter muito carboidrato, mas por conta do processo industrial que ele tem, que ele sofre. Agora, o leite da roça, aquele leite que você tira direto do gado ali, da vaca, no caso do gado, não, leite de gado não existe, né? Leite de gado é outra coisa. Aquele leite que a gente tira direto da vaca, ele é um leite que é extremamente rico em gordura. Se você for perceber, a gordura é o maior nutriente que tem no leite, o maior macronutriente que tem no leite. E aquilo ali é extremamente benéfico. Agora, quando a gente joga no supermercado ali, aqueles leites que tem lá, é claro, eles vão ter mais carboidrato do que gordura na sua composição. Mas isso também não deixa ele não deixa de ser um bom alimento só por conta disso, ele continua sendo bom, só que ele é um pouco pior do que o alimento natural, direto da roça, entendeu? Mas basicamente, essa alimentação carnívora você não tem picos de insulina. Por conta disso, você vai perceber que durante uma alimentação dessa, uma alimentação onde você vai estar ali em cetose praticamente, a sua mente vai estar blindada contra qualquer tipo de cansaço. Inclusive, é tão absurdo esse nível de foco que a gente tem durante essa alimentação, que é difícil até de dormir. Você fica com tanta energia, você fica tão disposto, que você dorme pouquíssimo e já está descansado. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Recentemente eu fiz um jejum de 3 dias. Hã, Durante o jejum acontece exatamente isso, como a gente não dá picos de insulina, a insulina não está correndo no nosso sangue de forma abundante, a nossa mente fica extremamente em alerta. E o que que aconteceu? Eu fiz um jejum propósito espiritual de 3 dias sem comer nada, apenas bebendo água e sal, né, água com sal para poder repor meus eletrólitos. E o que aconteceu foi exatamente isso, eu não consegui dormir. O meu sono, ele durava mais ou menos 4, 5 horas e eu estava extremamente disposto. Eu acordava em alerta absoluta. É como se eu estivesse pronto para a guerra, pronto para a batalha. A minha mente ela estava pensando de uma forma tão acelerada que a minha voz não conseguia acompanhar os meus pensamentos, porque eu estava pensando, criando, ganhando insights, soluções de negócio, soluções para um problema pessoal muito pesado que eu estava passando na época, e a minha mente estava dando conta de fazer tudo aquilo absurdamente. Então eu estava em alerta 24 horas por dia, até mesmo durante o sono. Mas aí beleza, isso aí não é 100% saudável, a gente sabe disso. Mas o que que eu tô querendo dizer? Quando você quer performar mentalmente, você quer estudar, você quer aprender alguma coisa, você quer trabalhar, fazer algum projeto que você está criando, um novo projeto, uma fonte de renda extra, cara, a melhor coisa que tem é você estar com a mente desse jeito. E a alimentação carnívora, ela te dá um pouco disso sim, justamente por conta desse fator de baixo carboidrato. Cara, a alimentação carnívora, a cetogênica também, de forma geral, elas te dão
esse foco maior do que uma alimentação tradicional brasileira. Então, uma alimentação cheia de carboidrato, cheia de macarrão, arroz, tapioca, pão, essas coisas. Então, o que que eu estou querendo dizer? Para quem quer ser mais inteligente, a alimentação carnívora é melhor. Simples assim. Aí vão vir aquelas questões sobre: "Poxa, mas e as artérias? Não vai entupir minhas veias com esse tanto de gordura? Não vou ter problema com ácido úrico por conta da quantidade muito grande de proteínas que eu estou comendo?". Cara, não, não vai ter problema, sabe por quê? Porque é o seguinte, quem tem problemas com colesterol alto demais, ácido úrico exagerado, hã, quem tem problemas com isso são pessoas que elas comem muita carne, mas elas tomam muita cerveja, elas comem muito pão de alho, joga muita mandioquinha ali junto. Pessoas que elas comem muita carne, mas elas também comem outros tipos de alimentos que não combinam juntos, cara. O cara ele come carne, mas ele toma cerveja junto. É claro que vai dar errado. A alimentação carnívora do jeito que ela foi feita para fazer, de forma saudável, carne, alimentos de origem animal, frutas, não, você não vai ver ninguém ter problema com isso, entendeu? E aí, entra outro fator também. Quando a gente está numa alimentação carnívora, alimentação mais baseada em energia de origem com origem em gordura, né, a nossa energia vem das gorduras, nós conseguimos performar melhor em esportes de resistência. Então eu consigo durar mais numa caminhada, durar mais numa corrida, ficar mais tempo em cima da bike, durar mais tempo numa luta, por exemplo. Então tem suas vantagens e desvantagens. A desvantagem é esportes de força, esporte de potência, eu vou ter um pouco de desvantagem, porque a energia rápida, que é aquela energia que o carboidrato dá, eu não vou ter ela ali de forma instantânea, igual quando eu estou comendo carboidrato. Mas aí entra produtos como queijo, frutas, ah, o iogurte, o leite, são produtos que têm aquela quantidade mínima ali de carboidratos que vão ajudar justamente nessa parte, tá. Então, basicamente, eu já falei aqui no início do vídeo sobre a parte de soltar pum, que eu parei de soltar, não ficava inchado, meu corpo melhorou absurdamente minha composição corporal, fiquei com um corpo muito bonito. Falei aqui agora sobre a performance mental e falei aqui agora sobre a performance física no desempenho. Então, tudo isso aqui é só a ponta do iceberg dos benefícios que eu tive com a alimentação carnívora. Pô, Daniel, mas a alimentação carnívora não é uma alimentação muito cara? Não, aí que tá. Não é uma alimentação cara. Se eu for hoje lá no mercado ou no açougue comprar 1 quilo de picanha, vai sair caro, pô. É claro. Mas lá no açougue vão ter carnes de segunda, vão ter carne de primeira. Para a dieta carnívora ficar melhor ainda, eu vou tentar comer o máximo de carnes, o tipos de carnes possíveis. O pessoal fala da cauda do boi até o focinho, tá? Então vou comer órgãos, fígado, coração bovino, vou comer o mocotó, eu vou comer partes nobres também, o filé mignon, eu vou comer a picanha, eu vou comer um bife ancho, ah, chuleta. Vamos ver o que mais, a fraldinha, todas essas peças de carne eu vou colocar na minha alimentação, então acaba que no geral acaba saindo uma alimentação padronizada, o mesmo valor que você paga numa alimentação normal, você vai pagar na carnívora, se você souber e tiver a maturidade de comer esses alimentos de forma correta. E lembrando novamente, ah, você pode sempre recorrer pelo queijo, pelo ovo, pelo iogurte, pelo leite. E tem pessoas que gostam de fazer a dieta carnívora, a alimentação carnívora, utilizando alimentos como o porco e a galinha, né, o frango. Eu particularmente não gosto, porque apesar de serem alimentos muito nutritivos também, e principalmente para quem gosta de composição corporal, quer ter um corpo mais bonito, eles vão funcionar bem. Mas a carne vermelha, em relação à saúde, aos nutrientes, é imbatível, é insuperável. Então, eu, por exemplo, na minha casa a gente não come frango. Por quê? Frango é uma carne pobre em nutrientes. Eu prefiro comer um pedaço de carne vermelha. E na dúvida, se eu tivesse sem grana, vamos supor que eu tô sem grana, tá apertado, eu não consigo comprar carne vermelha. Eu vou na carne de porco.
que é melhor do que a carne de frango quando o assunto é nutrientes, entendeu? Então, a dieta carnívora, de forma geral, ela é uma alimentação que é quase um hack para a vida. Se eu souber fazer, se eu estudar bem, tiver um mínimo de noção de nutrição, eu vou conseguir ter resultados extraordinários fazendo essa alimentação. E é claro, eu não sou obrigado a me manter nessa alimentação para sempre. Eu posso, um dia ou outro, ir no cinema, ir para uma festa de criança, ir para a feijoada na casa da minha avó, fazer qualquer tipo de coisa. Eu não sou obrigado a me manter 100% regrado ali, entende? Eu posso fugir da dieta, comer uma coxinha, comer um brigadeiro, de vez em quando não tem problema nenhum. Eu só preciso ter maturidade para conseguir encarar a vida dessa forma. Eu, nos meus primeiros anos de dieta carnívora, eu não tinha maturidade nenhuma. Eu só queria comer carne de primeira e depois de 6 meses eu acabei fugindo muito da dieta, porque eu comecei a namorar, comecei para restaurante, fiz uma cagada atrás da outra ali. Mas para mim foi a melhor alimentação que eu fiz na minha vida e eu sempre volto para ela toda vez que eu tô vendo que eu tô saindo do controle. E agora, nos próximos 3 meses, eu tô de forma bem focada nessa alimentação e eu vou compartilhar os meus resultados estéticos, meus resultados dos exames médicos, a minha performance, o meu físico de forma geral, a minha questão de força, ganho de força, tudo isso eu vou compartilhar com vocês nos próximos 3 meses aqui no canal Testosterona Ultra e também no canal Resposta Fitness, tá bom? Você que está no canal Resposta Fitness, que ainda não conhece meu canal Testosterona Ultra, é um canal onde eu estou falando apenas sobre assuntos masculinos, é um canal focado em testosterona, tudo que abrange a testosterona, tudo que abrange o mundo masculino, relacionamentos, vestimenta, posicionamento, tudo isso a gente vai falar lá dentro desse canal, tá bom? Então, basicamente isso aqui é o meu relato sobre a alimentação carnívora. Não é um vídeo para te vender nada, não é um vídeo para poder te convencer de nada. É simplesmente um relato pessoal, sem parte científica, sem falar de forma muito científica aqui com vocês, tá bom? É simples, foi a melhor alimentação que eu já fiz na minha vida e eu vou continuar seguindo ela por muitos e muitos anos. Tem muita gente que fala mal, que critica muito essa alimentação. Eu entendo, a medicina tradicional, a nutrição tradicional tá cheia de pessoas que não pensam por conta própria. O mercado, os alimentos, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, elas patrocinam muitos estudos que vão contra essa alimentação carnívora. Então, infelizmente, é uma alimentação muito nova ainda, que está sendo estudada agora que está começando a sair alguns artigos, algumas pesquisas, mas a humanidade não mente. Se a gente for pegar nossos ancestrais, que eles comiam antes, que nossos avós comiam, não tem como negar. Essa alimentação é a alimentação certa para a gente poder seguir. Mas, obviamente, você pode opinar aqui embaixo o que você acha disso, se você acha uma completa balela, se você já experimentou, se você quer experimentar um dia. Enfim, para mim foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida em relação à alimentação, tá? Então deixe seu gostei aqui embaixo, comenta Daniel, estou aqui, para eu saber que você assistiu até aqui e tamo junto. Tamo junto, é só o começo. Até o próximo vídeo, sem tempo para perder.